Imagine reclinado sobre a brancura estéril de uma cama de hospital, onde o tempo parece diluir-se numa espessura silenciosa, como um rio que se perde na névoa infinita do cosmos, e quando a expansão inexorável do universo rumo à sua entropia final. O ritmo do seu coração, esse tambor infatigável que marcou cada segundo da sua existência, diminui gradualmente, enquanto a respiração se torna laboriosa e frágil, semelhante a uma brisa suave que acaricia as últimas folhas secas do outono antes de as deixar cair no vazio eterno. Tal como as partículas quânticas que se dissipam no horizonte de um buraco negro, devorando a própria essência da luz e da matéria. Nestes momentos conclusivos, o corpo, com uma sabedoria antiga e biológica, começa a despachar advertências subtis, como uma sinfonia que se desvanece rumo ao silêncio absoluto, executando uma melodia final que orquestra o cessar da vida, um eco da morte térmica que aguarda o universo inteiro. Onde toda a energia se equaliza num equilíbrio frio e inabalável, conforme descrito pela termodinâmica cosmológica em estudos atualizados da Agência Espacial Europeia e da National Aeronautics and Space Administration até ao ano 2025. Aqueles que ainda retêm um fragmento de consciência podem sentir um esgotamento que permeia o organismo inteiro, uma pesadez que não é sono, mas uma retirada, é como se a energia vital fosse succionada progressivamente de cada célula. Descendendo rumo a um coma profundo onde a percepção se desdibuja, assemelhando-se ao crepúsculo que se dissolve irremediavelmente na escuridão noturna, similar ao horizonte de eventos de um buraco negro que devora a luz. Conforme as observações mais recentes do telescópio espacial James Webb revelam estruturas cósmicas antigas que desafiam os modelos tradicionais de formação galáctica. Finalmente, a atividade das ondas cerebrais detém-se por completo, anunciando o advento da morte verdadeira. O coração cessa as suas pulsações, o cérebro e os sistemas metabólicos param abruptamente, e o que outrora foi um recipiente transbordante de vitalidade agora repousa numa quietude serena e inquietante, como um universo na sua fase final de expansão infinita. Onde a matéria escura e a energia escura dominam, impulsionando uma aceleração que ecoa a dissolução da forma biológica. As pupilas ascendem, dilatando-se como abismos gêmeos que devoram a luz, e os fluidos corporais começam a filtrar-se, impartindo uma aparência gélida e de outro mundo, reminiscente das nebulosas frias que param nos confins do espaço observável. Aproximadamente 10 minutos após este silêncio final, a temperatura corporal inicia um declínio constante, um fenómeno que a ciência denomina algor mortis. A pele adota uma palidez cerúlea, reminiscente de uma estátua envolta nas névoas do amanhecer primordial, tal como as primeiras galáxias formadas apenas 200 milhões de anos após o Big Bang, conforme dados atualizados do telescópio espacial James Webb em 2025. Que detectaram oxigênio na galáxia Jades, GS, Z14-0 com um desvio para o vermelho de aproximadamente 14,32. Durante este processo, o corpo dissipa o seu calor a um ritmo de aproximadamente 1 grau ou 1,5 graus Celsius por hora, dependendo das condições ambientais, comparável a um fogo que se extingue lentamente numa noite de inverno eterna, onde a entropia aumenta inexoravelmente. Cientificamente, esta velocidade de arrefecimento flutua segundo variáveis como a temperatura ambiente, a massa corporal e o vestuário, servindo como um dos indicadores mais valiosos para aproximar a hora do óbito. Tal como corroboram as investigações contemporâneas sobre a decomposição post-mortem que figuram em fontes médicas autorizadas como StatPills, atualizadas até ao ano 2025, às quais enfatizam a importância crítica destes parâmetros na prática forense. Os avanços recentes, incluindo estudos publicados neste mesmo ano sobre as proporções de péptidos e a proteómica dirigida para a estimativa do intervalo post-mortem, refinam esta compreensão, permitindo categorizações mais precisas das etapas de decomposição para além dos métodos tradicionais. Revelando que mesmo na quietude da morte há uma química dinâmica em marcha, um eco microscópico dos processos que transformam matéria no vasto cosmos, como a evaporação de buracos negros através da radiação de Hawking, que devolve energia ao vazio quântico. Conforme explorado em publicações de Roger Penrose e Christophe Meissner em 2025 sobre a física da cosmologia cíclica conforme. As células do corpo, que outrora foram estruturas harmoniosas funcionando num concerto perfeito, agora perecem gradualmente devido à privação de oxigênio e rompem-se, libertando os seus fluidos internos num ato de autodestruição microscópica. Semelhante à evaporação de buracos negros que devolve energia ao vazio, tal como as observações do telescópio espacial James Webb em 2025 confirmam buracos negros supermassivos em fuga. Propelidos a velocidades de 2,2 milhões de milhas por hora através de galáxias cósmicas. Isto engendra uma confusão silenciosa sob o tegumento. Após uma hora, a circulação sanguínea detém-se por completo e, sob a influência ineludível da gravidade, o sangue acumula-se nas regiões mais baixas do corpo. Se este jaz supino, o líquido vital assenta nas costas, nas ancas e nas pernas, formando manchas purpúreas conspícuas. Este fenómeno é o livor mortis, manifestando-se como uma mancha de tinta sobre um pergaminho antigo,
emergindo 20 ou 30 minutos após a morte e fixando-se permanentemente entre 8 e 12 horas mais tarde. Tal processo deriva da sedimentação gravitacional dos glóbulos vermelhos, impartindo cor à pele e constituindo uma evidência fundamental para determinar se a posição do cadáver foi alterada. Como iluminam as investigações atualizadas sobre o livor mortis que integram fatores ambientais como a umidade e a temperatura, afirmando a sua fiabilidade nos estudos do ano 2025. Incluindo pesquisas em dermatologia forense que destacam como a exposição ao ar pode modular estes padrões, auxiliando diagnósticos diferenciais em casos complexos que envolvem hipotermia ou envenenamento, e estendendo-se a análises multiómicas que revelam biomarcadores genómicos, transcriptómicos, proteómicos e metabolómicos para estimativas mais precisas do intervalo post-mortem. Posteriormente, a arquitetura mesma do corpo muda, as articulações endurecem e os músculos tensionam-se como cordas esticadas ao máximo. O rigor mortis inicia-se aproximadamente 3 horas após a morte, atinge o seu zénite dentro das 12 horas, perdura até 36 horas e depois desvanece à medida que a decomposição avança. O cadáver endurece, semelhante a uma escultura de gelo. Esta ocorrência surge da diminuição dos níveis de trifosfato de adenosina nos músculos abaixo de um limiar crítico. O ser humano que outrora riu e amou transforma-se numa forma fria e muda sob as luzes ascéticas do hospital. Os ecos da maquinaria médica ressoam ainda na sala, como o último murmúrio da vida que se foi. Investigações do ano 2025 sublinham que o início e a resolução do rigor mortis são influenciados por alterações bioquímicas profundas, onde o esgotamento energético conduz a pontes persistentes entre as fibras musculares, melhorando a precisão forense nas estimativas do tempo decorrido desde a morte, e conectando-se a estudos sobre redes microbianas que impulsionam a decomposição, identificando aproximadamente 20 micróbios universais responsáveis pela quebra da carne animal. 5 horas mais tarde, as bactérias residuais nos intestinos, que outrora foram micro-organismos simbióticos aliados da vida, proliferam velozmente, estendendo-se como uma tormenta subterrânea que devora desde dentro. Isto erode os órgãos internos desde o interior e liberta gases como o metano e o sulfureto de hidrogênio, produzindo um odor mais penetrante que o de ovos podres, elevando-se como um fedor primordial desde a terra profunda. E quando as emissões químicas de atmosferas planetárias distantes observadas pelo telescópio espacial James Webb em 2025, como a de um planeta com diamantes e fuligem na sua composição. 24 horas após a morte, se a temperatura ambiente for elevada, o corpo torna-se esverdeado devido à decomposição da hemoglobina, e os gases acumulados aumentam a pressão no tórax e no abdômen. Em consequência, o sangue chuta pela boca e pelo nariz, enquanto surgem bolhas na pele como borbulhas que emergem de um pântano antigo. Sem intervenções como a congelação ou o enterro, o corpo incha massivamente, o rosto infla como um balão e as extremidades expandem-se de maneira anómala. Isto atrai moscas, larvas e outras criaturas que consomem o cadáver, reintegrando-o na cadeia alimentar da natureza. Aqui, a vida persiste em formas alternativas, um ciclo eterno de transformação, tal como as colisões galácticas capturadas em imagens deslumbrantes do telescópio espacial James Webb em 2025, onde duas galáxias se fundem, criando novas estruturas a partir da destruição. Estudos microbianos recentes do ano 2025 revelam que as comunidades bacterianas e fúngicas impulsionam a decomposição com uma proliferação rápida na primeira quinzena, contribuindo para a perda de biomassa e informando abordagens multimodais para a avaliação do intervalo post-mortem, incluindo pesquisas em fazendas de corpos, que estudam a decomposição humana em ambientes controlados. 3 meses depois, as bactérias devastaram grande parte do corpo, disseminando um odor horrendo, como uma maldição biológica que dissolve a forma. A maioria dos tecidos moles liquefaz-se numa substância negra, e o esqueleto emerge sob a carne que se desintegra, semelhante a ossos desenterrados de solos antigos, testemunhas mudas de anos passados. E quando as galáxias antigas de 13.800 milhões de anos observadas pelo telescópio espacial James Webb? Nesta fase, o cabelo e as unhas, que não crescem após a morte mas parecem fazê-lo devido à retração da pele, perduram como testemunhas mudas. Tudo o que outrora fostes, desde as memórias mais íntimas até aos sorrisos partilhados, quase se desvanece do mundo físico, misturando-se com a terra e o ar para se tornar parte de um ciclo eterno, como a matéria que se recicla no vasto universo. Conforme a cosmologia cíclica conforme de Roger Penrose sugere heranças de estruturas entre eóns sucessivos. Contudo, antes deste final físico, surge a pergunta, sente o ser humano que se torna um cadáver vivente, percebendo um vaguear entre dois reinos? Cientificamente, estas indagações clínicas são profundamente intrincadas, pois a morte é uma fronteira irreversível. Não obstante, aqueles resgatados do limiar da morte levam consigo narrativas que provocam uma profunda contemplação, sugerindo que a consciência poderia transcender a matéria, como uma onda que persiste para além do colapso quântico.
tal como explorado em experimentos de 2025 que detectam coerência quântica em microtúbulos neuronais a temperaturas fisiológicas. O eminente psicólogo e médico norte-americano Raymond Moody dedicou décadas a examinar mais de 150 experiências próximas da morte, momentos em que o coração para a atividade cerebral cessa, mas a consciência parece persistir. No seu livro fundamental de 1975, Vida após a Vida, Moody delineia fenómenos peculiares comumente relatados pelos sobreviventes. Ao desprenderem-se da vida, recordam a sua existência como um filme que se rebobina rapidamente. Figuras significativas emergem, pais com sorrisos cálidos, amantes com olhares afetivos, crianças com risos ressonantes, amigos de momentos partilhados. Alguns sentem que a consciência se separa do corpo e flutua como uma nuvem, observando o próprio cadáver de cima na mesa de operações e escutando claramente os sussurros dos médicos e os apitos das máquinas. Atravessam um túnel escuro atraídos para uma luz distante e resplandecente, suavemente puxados para essa aparente fenda no universo. Ali, os seres queridos falecidos aguardam com abraços cálidos, oferecendo uma paz profunda envolta em amor incondicional. Estas indagações sugerem que a consciência poderia perdurar para além da morte, como um rio que flui para outra paisagem sem se deter, ou como informação que sobrevive ao colapso quântico. Apoiado por pesquisas da Universidade de Virgínia em 2025 que identificam necessidades de apoio para experienciadores de experiências próximas da morte, revelando que 70% alteram o seu estilo de vida, com impactos profundos e de longo prazo. Contudo, numerosas investigações científicas, incluindo aquelas da Universidade de Virgínia atualizadas até ao ano 2025, interpretam isto como alucinações derivadas da deficiência de oxigênio. Como sonhos intrincados no momento da morte, o cérebro liberta endorfinas e outros químicos para aliviar a dor, criando sensações de flutuação e encontros. Mas certos casos, como pacientes cegos de nascença que descrevem cores nunca vistas em detalhe ou eventos verificados na sala de operações durante a paragem cardíaca, sustentam o debate, estimulando a fronteira entre a ciência e o mistério. E conectando-se com teorias quânticas da consciência que propõem processos em microtúbulos neuronais, onde experimentos recentes em 2024 e 2025 detectaram coerência quântica a temperaturas fisiológicas. Apoiando modelos como a redução objetiva orquestrada, OR, de Penrose e Ameroff, com provas experimentais de colapso da função de onda em computadores quânticos supercondutores. Não obstante, a morte não é o fim, mas uma faceta essencial da vida, como o crepúsculo que cede lugar a um novo amanhecer num ciclo cósmico infinito. Desde a antiguidade, imperadores e gente comum buscaram a imortalidade, mas todos confrontam o destino. A vida abarca décadas, um piscar de olhos no fluxo eterno do tempo. Todos, após a morte, retornam ao pó, mas a consciência, ou a alma, poderia continuar a sua jornada entre as estrelas como uma nebulosa persistente, e quando as descobertas do telescópio espacial de James Webb de um novo satélite em órbita de Urano em 2025. E num momento imprevisto, um astrônomo segurando uma taça de café quente perante o ecrã, deixa-a cair repentinamente. O som do estalido ressoa na sala silenciosa como um presságio de uma mudança imensa, eco da ruptura que anuncia um novo éon, semelhante às anomalias detectadas na radiação de fundo cósmico de micro-ondas. Nas profundezas do espaço, o telescópio espacial de James Webb transmite dados de galáxias antigas de 13.800 milhões de anos, quase a idade do universo. É como contemplar uma criança mais velha que a sua mãe, induzindo palpitações e suor frio no ar-condicionado. O astrônomo chama apressadamente o físico vencedor do Prémio Nobel, Sir Roger Penrose, seguido de um silêncio pesado, como a calma antes de uma tormenta cósmica. Penrose afirma: não são rebentos do nosso universo. São remanescentes de um universo anterior. Isto é arrepiante, um vislumbre ao abismo de ciclos eternos, apoiado por análises refinadas por inteligência artificial em 2024 e 2025 que identificam anéis concêntricos de baixa variância térmica no fundo cósmico. O astrônomo cresce louco, mas meses depois analisa a radiação de fundo cósmico de micro-ondas, o resíduo do Big Bang, o eco do amanhecer do universo, e detecta rastros ténues. Anomalias que implicam a morte de um universo prévio. Então compreende que o Big Bang não é o começo absoluto, mas um renascimento das cinzas. Ainda mais assombroso, os valores de desvio para o vermelho das galáxias capturadas pelo Webb excedem 14, e segundo os descobrimentos da National Aeronautics and Space Administration até ao ano 2025 alcançam 17. Revelando galáxias quando o universo tinha apenas 200 milhões de anos, com estruturas maduras como espirais de grande design, desafiando os modelos de formação galáctica, incluindo monstros vermelhos que não deveriam existir, sugerindo heranças de éons anteriores. A teoria mais audaz de Penrose, a cosmologia cíclica conforme, retrata o universo como um batimento incessante. Cada Big Bang é um renascimento que segue à morte de um universo anterior.
Desde o Big Bang até à morte térmica, a expansão que deixa o universo frio e infinito, o processo assemelha-se a uma página num livro colossal. Ocupamos a página atual, vinculada às precedentes e sucessivas em universos diversos. Soa mítico, mas Penrose, com publicações em 2025 junto a Christoph Meissner, explora a física desta cosmologia, afirmando a sua coerência com observações recentes, incluindo possíveis pontos de Hawking no fundo cósmico de micro-ondas. Fósseis de ondas gravitacionais de colisões de buracos negros gigantescos no universo anterior, propagando-se como círculos concêntricos, e correlacionando flutuações com massas de buracos negros. Os descobrimentos do Webb em 2024 e 2025 tornam esta teoria mais cativante. Revelam galáxias antigas irracionalmente luminosas e massivas. Segundo a relatividade geral, tal luminosidade exige gerações estelares prolongadas, mas o universo tinha então apenas 500 milhões de anos. Como árvores antigas brotando após uma chuva noturna, herdam estruturas do universo anterior para um renascimento veloz. Investigações em 2025 correlacionam flutuações no fundo cósmico com massas de buracos negros, apoiando a ideia de herança transeónica, estendendo-se a discos de formação planetária que duram mais do que se pensava previamente. Penrose estende-se ainda mais, descrevendo o futuro último do universo. Toda a matéria desintegra-se em fotões, os buracos negros evaporam mediante radiação de Hawking, e os átomos rompem-se. No universo de Sol-Luz, a distância e o tempo desvanecem, o tempo mede a mudança, e quando tudo é imutável, perde significado. Empregando a transformação conforme, Penrose demonstra que este estado é equivalente ao Big Bang. Como um círculo fechado, o futuro infinito e o passado infinitesimal coincidem. Mas o maior mistério reside em se as criaturas do universo anterior deixaram informação. Teorias em 2025 sugerem que ondas eletromagnéticas ou gravitacionais poderiam cruzar fronteiras, transmitindo sinais ocultos, tal como as comunicações pós-morte exploradas em pesquisas da Universidade de Virgínia. Observações detectam regiões frias gigantescas no fundo cósmico, inexplicáveis por teorias tradicionais. Penrose interpreta-as como impressões de colisões universais. A humanidade confirmará que o universo não é o único nem o primeiro. A pergunta filosófica sobre o tempo encontrará resposta num laço fechado, com indeterminação quântica criando diferenças. Cada átomo no nosso corpo atravessou ciclos incontáveis, pó de estrelas infinito, e quando a terceira cometa interestelar descoberta em 2025, conhecida como Cometa 13 Atlas. Naquele instante, quando a taça se fez em pedaços, parecia um acidente trivial. Muito depois compreender-se-ia que esse som era o eco de uma revelação maior, que a nossa existência é uma curva infinita abraçando a eternidade, onde a morte biológica e o fim das galáxias são compassos numa partitura eterna. Semelhante à decomposição retardada observada em estados meditativos como o Tukdon, onde o corpo mostra uma taxa marcadamente mais lenta de decomposição pós-morte. Aqui devemos deter-nos, com humildade e reverência, para expressar gratidão profunda a Sir Roger Penrose pela sua visão que atravessa éons, às equipas da National Aeronautics and Space Administration e do Telescópio Espacial James Webb que expandem horizontes. A Raymond Moody, investigadores da Universidade de Virgínia, cuja dedicação ilumina mistérios, incluindo novas pesquisas sobre o apoio necessário para experienciadores de experiências próximas da morte. Esperamos que, ao olhar o cosmos ou a nossa consciência, encontremos esperança no renascimento, parte de um todo inquebrantável. Porque mistérios que nos empequenecem também nos elevam, recordando-nos que somos sementes germinando na escuridão, a ponto de um novo amanhecer resplandecente. Essa luz não é metafórica, é eco de física profunda em transições entre éons. A entropia aumenta em escalas humanas, microcosmos da tragédia térmica universal. Na visão de Penrose, essa entropia é a chave. Imaginemos o cosmos num gogol de anos, últimos buracos negros evaporados, banho de fotões frios. Sem massa, o relógio cósmico para. A geometria conforme faz o universo grande e frio indistinguível do pequeno e quente. A morte térmica torna-se no Big Bang seguinte, necessidade topológica, o universo reinicia, conforme refinada em análises de mapas do fundo cósmico por inteligência artificial em 2024 e 2025. Desde observatórios de altitude, astrónomos buscam cicatrizes. Pontos de Hawking são fantasmas de radiação final de buracos negros anteriores. Análise de mapas do fundo cósmico, refinados por inteligência artificial em 2024 e 2025, identificam anéis concêntricos de baixa variância térmica. Vê-los é olhar abismo pré-temporal, tal como as galáxias perturbadoras reveladas pelo Webb, massivas e enriquecidas em metais. O Webb revela galáxias tempranas perturbadoras, massivas, enriquecidas, ordenadas, monstros vermelhos que não deveriam existir.
JADES, GS, Z14, 0 e similares desafiam cronologia. Sementes herdadas explicam paradoxo na cosmologia cíclica conforme ondas gravitacionais criam flutuações intensas, netos de estruturas antigas, conectando-se à teoria Orts-OR que propõe consciência quântica em microtúbulos neuronais. Este ciclo reflete na mente humana. Penrose e Amarov propõem Orts-OR, consciência quântica em microtúbulos neuronais, colapsos de função de onda guiados por gravidade quântica. Experimentos em 2024 e 2025 detectam ressonâncias quânticas em microtúbulos a temperaturas fisiológicas, desafiando de coerência, sugerindo consciência como processo universal, indestrutível, ressurgindo em cada éon. Com provas experimentais em substratos quânticos. Em laboratórios de Oxford ou centros da National Aeronautics and Space Administration, quadros com equações de curvatura tensionam silêncio carregado de terror e assombro. Taça rota é lição, nada se perde, tudo transforma, regressa em tempo profundo, e quando a decomposição estudada em contextos forenses atualizados. Quando imagens profundas do web mostraram galáxias brilhantes em época de escuridão, silêncio coletivo reconheceu, universo mais antigo, estranho, resiliente. Modelo linear morreu, nasceu universo que respira, late, morre e renasce. Nós, células nervosas despertando ao assombro, com pesquisas quântico-biológicas tecendo a consciência como sinfonia subjetiva. Aqui, tributo a Penrose, Amarov, equipas do web, investigadores quânticos biológicos, vossa labuta tece conhecimento, ilumina caminho. Esperança, não nihilismo, mas responsabilidade como portadores de consciência na luz entre obscuridades. Realidades transcendem, mistérios recordam, vidas breves chispas necessárias em fogo infinito. Continuidade cosmorte térmica com Big Bang seguinte, obriga a reconsiderar tempo como geometria flexível. Em futuro remoto, solidão cósmica, estrelas apagadas, galáxias dissolvidas, buracos negros evaporados. Último exala radiação, universo vazio de massa. Para fotões, eternidade instante. Sem escala, fim superpõe princípio. Morte térmica berço, silêncio final ruído criação seguinte. Nosso universo em cadeia infinita de éons. Inquietante, informação sobrevive cruzamento. Colisões buracos negros anteriores deixam cicatrizes espaço-tempo, detetáveis como anéis no fundo cósmico, pontos de Hawking, ecos de mundos pré-tempo, apoiados por observações refinadas. Impacto desce ao subatômico, na biologia íntima. Universo recorda, protoconsciente organiza éons, vida propósito. Experimentos coerência quântica microtúbulos, biologia amplifica ressonâncias. Em neuronas, superposição até redução, clique quântico, sinfonia subjetiva, com descobertas em 2025 provando consciência quântica em microtúbulos. Investigador em observatório alto analisa dados do web, galáxia temprana rica em metais, intuição quântica revela a história não começou como queríamos. Anel de café imita anéis céu. Estrutura microtúbulos reflete rede cósmica matéria escura. Distinção dentro-fora desmorona. Descoberta, universo reconhecendo-se. Noite avança, dados fluem, galáxias impossíveis, anéis, coerência viva. Modelo linear morto. Nasceu universo respirante, nós nervos sensíveis, despertando sentir existir, com pesquisas da Universidade de Virgínia iluminando comunicações pós-morte. Em zumbido elétrico e frio amanhecer, mente aferra certezas antigas, vértigo quando realidade supera ficção. Dados contradizem narrativa linear, não primeiros nem últimos, eco-voz antiga reverberante tempo, tal como o terceiro objeto interestelar descoberto em 2025. Muito depois, compreensão serena, ciência submissão humilde mistério. Cada resposta ilumina ignorância vasta, convite sagrado buscar. Somos universo decifrando-se, espelho fragmentado recompondo imagem. Em limiar, tributo a gigantes, cosmólogos imaginam tempo antes tempo, biólogos quânticos buscam alma vibração proteína, engenheiros constroem olhos ver alba tempos, estudantes insones mantêm a chama curiosidade. Valentia questionar, devoção verdade ponto ignorância assombro. Esperança, conhecimento dissolva barreiras, reconheça a substância estelar comum, coerência quântica. Responsabilidade cuidar oásis vida consciência, cadeia conhecimento não rompa, próximo é on record estivemos, intentamos compreender. Essências transcendem decadência, vibração amor, verdade matemática, silêncio pôr do sol. Padrões imprimem realidade. Ressonância curiosidade permanecerá éter possibilidade. Em cosmos respirante, nada perde,
Tudo transforma, renasce, amor conhecimento constante sobrevive noite, luz guia ciclo casa.